E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Thiago e nessa videoaula vamos fazer a resolução da semana 4 do PET 1 de 2021 de Física do terceiro ano do ensino médio. Então vamos lá. Questão 1. Analice de férias escolares ganhou uma passagem para os Estados Unidos para que pudesse conhecer e se divertir. Buscando algumas informações locais, ela pesquisou sobre a previsão do tempo, que marcava uma temperatura próxima de 41 graus Fahrenheit. Baseado nessa informação, a Annalise começa a preparar as malas, e nelas são colocadas shorts, camisetas, demais roupas leves, chinelos e sandálias. A Annalise acertou na escolha de suas vestimentas? Justifique sua resposta. Então vamos lá. No que ela fez a pesquisa, ela encontrou uma temperatura próxima de 41 graus Fahrenheit. E aqui no Brasil a gente está acostumado com a temperatura na escala Celsius, né? Então, ou seja, se fosse 41 graus Celsius, já está quente pra caramba, né? Então vamos fazer a conversão dessa temperatura, né, da escala Fahrenheit para a escala Celsius. Então a gente sabe que a temperatura na escala Celsius dividido por 5 é igual à temperatura na escala Fahrenheit menos 32 dividido por 9, certo? Então, qual que é o valor da escala na Fahrenheit? 41. Então, vai ficar 41 menos 32 dividido por 9. 41 menos 32, 9. Ficou 9 sobre 9. Então, isso dá 1. Então, a temperatura na escala Celsius dividido por 5 é igual a 1. Então, o 5 está dividindo, passa multiplicando. 5 vezes 1, 5. Então, a temperatura de 41 graus na escala Fahrenheit corresponde a 5 graus na escala Celsius, ou seja, a temperatura lá está de 5 graus Celsius, ou seja, está bem frio. Aqui no Brasil, a gente está acostumado aí a temperatura na faixa dos 30 graus Celsius, né? Entre 30 e 35 e, quando está muito quente, chega até 40, né? Então, você vai para o lugar, a temperatura está 5 graus Celsius, né? Está bem frio. Então, ela acertou na escolha de suas vestimentas? A gente pode aí concluir que Ana errou na escolha de suas vestimentas, pois 5 graus Celsius, né, é uma temperatura muito baixa, está próxima ao ponto de solidificação da água. A gente sabe que é 0 graus Celsius que a água solidifica, então ela não acertou aí, porque 41 graus Fahrenheit corresponde a 5 graus na escala Celsius. Certinho? Questão 2. A temperatura de fusão do nitrogênio é de menos 210 graus Celsius, do cloro é de menos 101,5 graus Celsius e da água é de 0 graus Celsius. Então, determine essas temperaturas de fusão na escala Kelvin. Então, vamos lá. Então, qual que é a conversão da Celsius para Kelvin? A gente sabe que a temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual à temperatura na escala Kelvin menos 273 dividido por 5. 5 à direita e 5 à esquerda, corta, sobrou. Temperatura na escala Celsius é igual a temperatura na escala Kelvin menos 273. 273 é negativo, passa para lá, positivo. Então, a temperatura na escala Kelvin é igual a temperatura na escala Celsius mais 273. Então, se a gente quiser a temperatura na escala Kelvin, é só somar 273 na temperatura em graus Celsius. Então, o nitrogênio, então a temperatura na Kelvin, T vai ser igual a temperatura na Celsius, menos 210, mais 273. 273 menos 210, 63 Kelvin. A do cloro, T vai ser menos 101,5 mais 273, que vai dar 171,5 kelvins. E a da água, 0 mais 273, 273 kelvin, certinho? Então a resposta aí do nitrogênio, 63 kelvins, do cloro, 171,5 kelvins e da água, 273 kelvins. Questão 3. Você pode notar que um pedreiro, ao assentar uma cerâmica, deixa pequenos espaços entre as cerâmicas, chamados de frestas de dilatação. Analogamente, numa linha férrea, os trilhos são formados por barras de metais, e entre essas barras existem também esses espaços vazios, denominados frestas de dilatação. Baseado em seus conhecimentos, explica o motivo da existência desses espaços vazios. Então, nós vimos aí na videoaula lá, a fresta de dilatação da linha do trem, né? E a junta de dilatação aí da ponte, né, que é feita de concreto. Então, por que existem esses espaços vazios? A gente viu também, olha lá, o que aconteceria na linha férrea se não tivesse esses espaços, essas frestas de dilatação. A linha, quando aumentasse a temperatura, ela ia se dilatar e ela ficaria torta, né? Então, o que acontece? Isso daí é devido à dilatação térmica, né?
Porque o aumento da temperatura vai provocar um aumento nas dimensões da cerâmica e nos trilhos do trem. Então, se não houver esses espaços, isso aí poderá acarretar deformações e danos muitas vezes irreparáveis, né? Isso tudo devido à dilatação térmica, né? O aumento das dimensões do corpo, certo? Questão 4 do ITA, né? O vidro Pirex apresenta maior resistência ao choque térmico do que o vidro comum. Por quê? Letra A, possui alto coeficiente de rigidez. B, tem baixo coeficiente de dilatação térmica. C, tem alto coeficiente de dilatação térmica. D, tem alto calor específico. Ou letra E, é mais maleável que o vidro comum. Então, por que tem uma maior resistência ao choque térmico, né? Com o que a gente já estudou aí? Isso é devido a ele ter um baixo coeficiente de dilatação térmica, letra B. Então, por quê? Isso daí acontece que no momento do choque térmico, o material que possui um menor coeficiente de dilatação vai ser o mais resistente, porque ele vai sofrer uma dilatação menor, e aí não vai comprometer a sua estrutura. Então, o vidro Pirex vai resistir melhor a essas mudanças bruscas de temperatura que o vidro comum, porque ele vai sofrer uma dilatação menor, tanto uma dilatação como uma contração. E isso, né, vai implicar em forças menores. O coeficiente de dilatação térmica do vidro Pirex é cerca de 30% menor do que o vidro comum. Então, isso daí que dá que o vidro comum quebra e o vidro Pirex não. Então, a resposta letra 4, letra B, né? Então, o vidro Pirex apresenta uma maior resistência ao choque térmico do que o vidro comum, porque tem um baixo coeficiente de dilatação térmica. E para encerrar aí, questão 5, uma barra constituída de um material cujo coeficiente de dilatação térmica linear é 2,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, tem a 0 graus Celsius um comprimento de 2 metros. Ao ser aquecida até a temperatura de 150 graus Celsius, seu comprimento aumenta. Letra A. Qual a dilatação linear sofrida pela barra? Muito bem. Primeira coisa, vamos escolher os dados. Né? O coeficiente de dilatação linear, 2,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Temperatura inicial, 0 graus Celsius. Temperatura final, 150 graus Celsius. Então, qual que vai ser a minha variação de temperatura? Temperatura final menos a temperatura inicial. 150 menos 0, 150 graus Celsius, meu delta-θ. E o comprimento inicial, 2 metros. Então, a gente sabe que a variação no comprimento aí devido à dilatação linear é o coeficiente de dilatação linear vezes o comprimento inicial vezes a variação da temperatura. Substituindo, coeficiente 2,5 vezes 10 a menos 5, comprimento inicial 2 e a variação de temperatura 150. Graus Celsius a menos 1 com graus Celsius, corta, só sobrou 1 metro. 2,5 vezes 2, 5. 5 vezes 150, 750. 750 vezes 10 a menos 5. Escrevendo a notação científica, a minha vírgula aí do 750 anda 2 casas à esquerda, então somos 2 no expoente. Menos 5 com mais 2, menos 3. Então ficou 7,5 vezes 10 a menos 3 metros. Escrevendo na forma decimal, a vírgula vai estar na terceira casa depois da vírgula. Então vai ficar 0,0075 metros, ou 7,5 milímetros. Né? Então essa daí é a dilatação linear sofrida pela barra. 0,0075 metros. Na letra B, qual o comprimento da barra a 100 graus Celsius? Então, se eu quero saber o comprimento da barra, o que eu faço? O comprimento final dela, L, vai ser igual ao comprimento inicial L0, mais o ΔL, que a gente calculou no item anterior. Então, vai ser o comprimento inicial 2 metros, mais o ΔL, 0,0075. Então, isso daí vai dar 2,0075 metros. Esse é o comprimento final da barra a 150 graus Celsius, certinho? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula, encerramos as videoaulas aí do primeiro bimestre, né? Agora, a gente aguarda aí o segundo bimestre e peço a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe com os coleguinhas da sala e até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço!